Você sabia que existe uma oração que Deus não quer ouvir? Isso mesmo. Por mais surpreendente que pareça, nem toda prece, nem todo clamor, nem todo Senhor me ajuda chega ao céu, porque Deus não escuta palavras bonitas, ele escuta o coração. E quando o coração está longe, endurecido, cheio de orgulho ou falta de arrependimento, a oração vira barulho, vira repetição vazia, vira religiosidade sem essência. Neste vídeo, vamos refletir juntos sobre o tipo de oração que o próprio Deus rejeita e como evitar cair nessa armadilha espiritual que tem afastado muitos da presença dele sem que percebam. Essa mensagem é um alerta e também uma chance de recomeçar. A Bíblia é clara, Deus não aceita qualquer oração. Em Provérbios 289 está escrito que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Em Isaías 115, Deus diz: quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Essas passagens são fortes, mas verdadeiras. Deus não está à procura de discursos bonitos. Ele procura verdade, sinceridade, arrependimento. Se a oração vem de uma vida sem compromisso, sem obediência, sem amor, ela se torna apenas ruído. A oração que Deus rejeita é aquela feita por conveniência, por interesse, sem quebrantamento. É aquela que busca a bênção, mas não busca o Senhor da bênção. Existe uma oração que fere o coração de Deus, é a oração do orgulhoso. Aquele que ora não para se render, mas para se exibir, que fala de si mesmo como se fosse melhor que os outros. Jesus contou uma parábola sobre isso, o fariseu e o publicano, Lucas 1810-14. O fariseu orava de pé, dizendo: graças te dou, porque não sou como os outros homens. Mas o publicano, cabisbaixo, dizia: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse que foi o humilde que saiu justificado, não o religioso cheio de si. A oração do orgulhoso não sobe, ela é travada. Deus resiste ao soberbo, ele ouve os quebrantados. A oração que Deus rejeita é a que tenta manipular o céu, ao invés de se submeter a ele com reverência. A oração que Deus não quer ouvir também é aquela que é desmentida pelas atitudes. Muitos dizem: Senhor, eu te amo, mas vivem como se ele não existisse. Pedem paz, mas semeiam brigas. Clamam por milagres, mas desprezam a palavra. Isso não é fé, é religiosidade vazia. Em Tiago 122, lemos: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Deus vê além das palavras. Ele vê o coração, o comportamento, as escolhas. E quando a vida não corresponde à oração, ela perde a força. A oração que Deus rejeita é a que busca um favor celestial, mas continua com atitudes que desonram o céu. Não adianta orar com os lábios e desobedecer com os pés. Deus se agrada da coerência entre fé e prática. Se existe uma oração que Deus rejeita, também existe uma que ele ama ouvir. E ela não depende de palavras bonitas nem de fórmulas prontas. Ela nasce da verdade. É a oração de quem reconhece que não pode andar sozinho. É a oração de quem confia, de quem agradece mesmo na dor, de quem diz: eis-me aqui mesmo com medo. É a oração de Ana, que chorou amargamente e não disse uma palavra, mas Deus ouviu seu coração. É a oração de Jesus no Getsêmani, que disse: seja feita a tua vontade. É a oração que se rende, que se entrega, que não exige, mas se curva. Essa oração sempre chega ao céu, porque Deus ama a verdade no íntimo, e onde a sinceridade ele se manifesta. A partir de hoje, transforme sua oração. Não ore mais como quem cumpre um ritual. Ore como quem fala com o Pai. Abra o coração, peça perdão, agradeça, entregue seus medos. Fale com Deus como você nunca falou com ninguém. E, acima de tudo, ouça, porque Ele também fala. E quando você começar a viver o que ora, sua vida espiritual vai florescer. Não espere estar bem para orar certo. Ore exatamente como está. Deus não quer perfeição, ele quer verdade. O que transforma a oração não é a emoção, é a humildade. Então, todos os dias, comece com uma conversa sincera com o céu. Essa é a oração que Deus quer ouvir. Chega um momento na caminhada espiritual em que a gente entende Deus não está em busca de palavras bonitas, longas ou teologicamente perfeitas. Ele está em busca da sua presença verdadeira, do seu coração inteiro. Muitas vezes, o que ele quer ouvir não é um pedido, é o silêncio de quem se rende, é o suspiro de quem confia, é a lágrima de quem, mesmo sem entender, permanece com fé. Salmo 139 diz que Deus sonda e conhece o mais íntimo do nosso ser. Antes mesmo da palavra chegar à boca, ele já a conhece. Então, por que esconder, por que maquiar, por que fingir diante de aquele que já sabe tudo? A oração que toca o céu é aquela que vem do fundo da alma. Mesmo se for só um pai, me ajuda. Mesmo se for só um eu não sei o que fazer. Deus está mais interessado em você do que na sua eloquência. E quando você se entrega por inteiro, mesmo sem palavras, ele se aproxima, ele te envolve, ele te restaura.
Agora que você sabe qual é a oração que Deus rejeita, escolha viver a que Ele deseja ouvir. Não seja apenas mais alguém que repete palavras. Seja alguém que fala com Deus com o coração aberto, com fé verdadeira e atitude transformada. Deixe nos comentários: Senhor, ensina-me a orar com verdade e humildade. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com quem precisa ouvir esse alerta espiritual. Inscreva-se no canal, ative o sininho e venha caminhar conosco todos os dias nessa jornada de fé, transformação e intimidade com Deus. Que o Espírito Santo te conduza em cada oração e que sua vida nunca mais seja a mesma depois de hoje.